povo de Deus. Eita, cabelo, que tu quando quer, hein? Buenos dias, vamos lá enviar. Bora assuntar. Tô preparando aqui a aula, já já tem aula de solução de conflitos para quem adquiriu o link. E por que que hoje tem essa aula dos 7 elementos do conflito, mapeando um conflito? Gente, um conflito nada mais é do que um lugar onde as emoções tomaram conta. Um conflito nada mais é do que um lugar onde as pessoas perderam a habilidade de negociar. E por que que elas perderam a habilidade de negociar? Porque as dores tomaram conta. Elas não estão mais falando de dores e necessidades, elas estão falando, ou elas não estão mais falando de negócio, estão falando de dores. Por que que o casal precisa de um advogado e etc, etc. Só que, manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Só que o que acontece nessa experiência é que quando eu cheguei no Brasil com as constelações estruturais em 2014, mais de 10 anos atrás, as pessoas não entendiam o que eu dizia. Porque trabalhar com foco em solução na nossa sociedade é muito difícil. A gente não quer solução, a gente quer confusão. E aí um dos temas dessa aula é exatamente isso, é aprender em que fase do conflito o cliente está, para eu não perder meu tempo. Porque dependendo da fase que ele está, eu posso ter todas as técnicas do mundo. Não é hora de mexer. Não é hora. Eu estou aqui jogando pedra na lua, sabe? Tentando vender areia na praia, essas coisas. Então a gente precisa conhecer as fases do conflito. Como é que eu conheço, Lidiane? Nós temos uma dificuldade enorme de ouvir quando estamos conversando. Porque nós somos uma sociedade com muitas dores. Então a gente tem muitas dores para colocar na mesa, né? A gente acorda com medo de ser assaltado. Então a gente vive níveis de estresse bem latentes que vão dificultar os diálogos. Então todo mundo quer falar, todo mundo quer contar a sua história, todo mundo quer, sabe, desabafar, e muito pouca gente quer ouvir. Muito pouca gente tem a habilidade de ouvir. Graças a Deus, assim que eu ganho dinheiro. Opa, passou um vento. Conta aí um assuntinho pra gente assuntar. Então, hoje é minha última aula do ano, vou estar de férias. Já era pra eu estar de férias, né? Era pra eu estar de férias desde quinta-feira. Inventei essa aula aqui porque uma das minhas alunas de estrutural me pediu, ela é advogada e ela é mestre em solução de conflitos e mediação, negociação. Tem um monte de nome no direito, né? Não, ela é doutora em negociação. Inclusive, ela vai montar um curso, indico para vocês. O que que acontece? Ela falou, Leiliane, eu preciso rever as aulas. E esse curso estava desativado, né? Porque ele é muito grande, a gente tinha arquivado ele, já dizia, não vou vender, vou diminuir, vou regravar. Cadê tempo? Né? Cadê tempo? E aí ela me pediu, eu falei, então eu vou fazer um link para vocês terem acesso vitalício, que aí vocês podem rever quantas vezes quiser. E ontem eu fui rever algumas das aulas para poder estar aqui hoje com a mente mais fresquinha. Cara, como a gente não sabe ouvir, e principalmente como terapeutas e advogados não sabem ouvir. Essa é a dura verdade. Como eu, como terapeuta, como eu, como advogado, não sei ouvir. Por que eu não sei ouvir, Leiliane? Não é possível. Será que eu sou uma pessoa tão assim? Porque eu fui treinado para responder, não para suportar. E aí, antes do cliente terminar o que ele está dizendo e chegar de fato no que ele quer, eu já interrompo. Eu já montei uma solução, já montei uma estratégia e daqui para frente eu só vou procurar uma brecha para convencer ele do que já está na minha cabeça. Eu já não escuto mais. Então, tudo começa na escuta. Se eu não aprendi a ouvir, para eu poder perceber em que lugar do conflito o cliente está, em que lugar da dor ele está, em que momento da vida ele está em relação a esse problema, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho, tá certo? Não vou conseguir mesmo. Por mais que eu tenha estudado todas as técnicas do mundo, nenhuma técnica substitui o contato humano. Se o meu contato humano se perdeu, todas as técnicas daqui para frente são só para trás, tá? Eu não sei se vocês deram uma olhada, eu vi assim muito por alto aquela história de um bilionário e 30 trabalhadores, tá na modinha, né? O Coliseu, né? Agora a gente montou um Coliseu digital.
Antigamente existia o Coliseu, né, onde havia umas batalhas. Aqui na Europa ainda tem as touradas, né? Todo mundo se junta para ver matar o boi. E agora a gente montou um Coliseu digital, né? Que é todo mundo preparado para atacar e a gente batendo palma. Não tem muito tempo para essas coisas, porque eu sei que isso tudo é combinado para dar ibope, etc. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. O marketing digital, do jeito que a gente conhece, dessa promessa de dormir pobre e acordar rico, ele morreu, tá certo? Ele morreu faz tempo. Ninguém mais dorme pobre e acorda rico, não, tá? Esse mercado da promessa de vamos vender curso, arrasta para cima, clique aqui, link na bio, morreu. O mercado que não vai morrer, pelo contrário, vai crescer, é o da educação. Então, quem não tinha um conteúdo de fato voltado para educar, para ensinar algo, e era só promessa e frase feita e conversa piada e autoconhecimento, morreu na praia. Morreu, ninguém compra mais essa merda, tá? Morreu na praia. O que as pessoas compram são qualificações, formações. Você vai ver cada vez mais as pessoas montando pós-graduação, formação e etc, tá? Por que, Leiliane? Porque o público mudou. As pessoas não estão mais querendo ficar tanto nas telas. Então, eu não vou ficar na tela só por distração. Eu só vou ficar na tela se eu tiver uma boa razão, se aquilo for fazer algo diferente na minha vida. Quem não lembra no tempo da pandemia que o Marçal lançou lá Casa Digital, que ele colocava todo mundo no reality show e as pessoas se matavam para ir para esse negócio. Todo mundo que entrava lá ia dormir pobre e acordar rico, né? Assim, e aquela loucura toda. Isso não vai existir mais. Isso já morreu, tá? Os players estão aí se juntando para ver se vende o que está encostado. Por quê? Porque promessa vazia cai. Conteúdo não. Entende? Por exemplo, um conteúdo que vende até hoje do Olavo de Carvalho, né? Até hoje as pessoas compram. O cara já morreu e as pessoas estão comprando. Por quê? Porque são ideias. Porque de fato tem um conteúdo ali de aprendizado. Eu gosto dele, nem por isso. Comprei, jamais. Porém, entretanto, todavia, ele deixou algo registrado. Entende? Mas o mamão com açúcar passou. O mamão com açúcar passou. E tem um detalhe que eu bato muito nessa tecla desde que eu comecei, que é, gente, principalmente meu público é um público de mulheres, né? Mulheres, mães e etc. Você tirar 20 minutos do meu dia, às vezes eram os 20 minutos que eu tinha para dormir. Era a minha pausa. E eu vou abrir mão dela para ouvir o que você está falando. Se você não se deu o trabalho de montar um negócio legal, que vai realmente fazer diferença, você é um sacana. Você está me sacaneando. Você tá me tirando da presença com a minha família, com o meu marido, sabe? Você tá, assim, o nosso tempo é muito precioso. Principalmente a mulher que tem tripla jornada, né? Que é casa, trabalho, filho e ela mesma. Então, se você não montou, não organizou o produto direito, no formato que vai alcançar essa pessoa, você primeiro tá sendo um sacana, segundo você não vai vender mais. Porque a pessoa diz, Deus me livre, isso aí só enrola. Eu comprei um curso de inglês uma vez que o cara levou 19 minutos para chegar no assunto. 19 minutos para chegar no assunto. 19 minutos era ele falando da vida dele, era ele falando como ele estava feliz com essa nova turma, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará, e contando histórias dele. E, cara, eu não parei a minha vida para ouvir as tuas histórias pessoais. Eu parei a minha vida para aprender inglês. O que é que você consegue me ensinar em 20 minutos que você deixou de me ensinar para estar falando potoca? É loucura. Loucura. Quem tá falando mal de mim vai morder a língua, viu? Minha orelha tá coçando. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, que eu tenho que mandar os e-mails aqui da aula. A aula vai ser bem legal. Os 7 elementos da solução de conflito pra gente organizar a nossa vida, entender. Volto ao que eu disse antes. Um conflito nada mais é do que um ambiente onde as dores tomaram conta. Onde as pessoas perderam a habilidade de conversar sem colocar as dores na mesa. Onde elas perderam a capacidade de desejar para colocar as dores na mesa. A Dani está dizendo aqui que ela é advogada de família e sucessões. E que os conflitos se resolvem quando as pessoas de fato são ouvidas. Eu faço muitos acordos pela simples habilidade de ouvir empaticamente. Sim. Até porque você está sendo paga para isso, né? Para escutar de forma empática. Se é para escutar de qualquer jeito, eu vou falar para minha vizinha. Mas parece que isso não está claro. E depois que a constelação entrou no mundo do direito, piorou.
Porque aí os advogados aprenderam o seguinte, aprenderam que eles vão olhar a vida do cliente, a vida pessoal do cliente, procurar qual é a lei sistêmica que está errada, que não está sendo cumprida, vão consertar a vida pessoal do cliente para depois voltar para o processo. Gente, é loucura. É loucura atrás de loucura, tá? Então, assim, a gente está numa sociedade bem autorreferente. A maior dificuldade hoje de escuta dos profissionais é o que eu penso, o que eu acho, o que faz sentido, o que eu quero. Cara, a pessoa que fala que não faz sentido. Tem um post meu salvo aqui, que é o cliente, o não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido pra quem, meu amor? Pra mim. Então vai morar numa caverna? Vai morar numa caverna? Porque a vida que tem a obrigação de fazer sentido só pra você é só se você for morar dentro de uma caverna. Ainda tem que pagar o IPTU, viu? Ainda tem que pagar o IPTU. Você conversa com a pessoa e ela fica, mas não faz sentido, mas isso não faz sentido. É porque pra mim tem que fazer sentido, é porque pra mim tem que fazer sentido. É uma criança. Nunca vai conseguir fazer uma negociação, nunca vai conseguir ter um crescimento profissional, porque é uma pessoa que tem que ser agradada o tempo todo. Eu tenho que toda hora sucumbir todo o ambiente para ela, para o que faz sentido para ela. Pensa, Nabucodonosor é ninguém na frente dessa pessoa, né? O rei Davi volta aqui. Então, essa habilidade de escutar, de mapear o conflito, por exemplo, isso que eu vou ensinar hoje é uma sessão que eu cobro R$5.000 para fazer individual. Quando o cliente vem para mim e ele fala, Eliane, tô com um problema assim, 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 eu digo, ok, vamos mapear. 5 conto. Acabou. Me sento, 1h30, 5.000. E aí vou mapear com ele o problema. Eliane, para resolver, aí são 50. Para eu resolver são 50, porque depois que tá resolvido o dinheiro entra. Entendeu? Por que é separado o mapeamento da solução? Porque no mapeamento eu vou calcular a rota e ver se ele vai para a solução ou não. Se eu ver que ele não vai para a solução, eu não vou cobrar os 50 e marcar outro horário com ele, que não vai adiantar. Entendeu? Eu vou roubar o dinheiro dele e ficar mal falada. Então, no mapeamento eu vejo se ele avança ou não. Se ele não for avançar, eu digo, morreu aqui, daqui a 1 ano a gente conversa, daqui a 6 meses a gente conversa, mas nesse momento não vai para lugar nenhum. Tá certo? Mapeei, tá perto da solução, aí eu digo pra ele, se você quiser, a gente vai montar uma estratégia de solução, custa tanto, demora tanto tempo, mas só se você quiser. Morreu o assunto. Por quê? Porque a vida funciona no livre-arbítrio. Nós nascemos num país livre, graças a Deus. A gente esquece que o outro é livre. Nós somos dominadores, a gente esquece que o outro é livre. A gente só quer dominar o outro, dizer pra ele o que é pra ele fazer, o jeito que é pra ele se vestir, o jeito que é pra ele